Uma boa noite a todos. O meu nome é Caio. Também faço parte do Grupo Espírita Beneficente Caminheiros do Bem. E nós estamos mais uma noite falando sobre o tema mediunidade. Nosso objetivo não é nos tornarmos youtubers, mas sim transmissores daquilo que temos aprendido com a doutrina espírita. E em se tratando do tema mediunidade, nós queremos hoje, em especial, falarmos dos médiuns. E principalmente daqueles médiuns cuja percepção se torna mais ostensiva do que a percepção de outros. Isso porque, neste momento de reclusão, de quarentena em que nos encontramos, o médium se encontra muitas vezes sem os seus trabalhos e estudos habituais. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, se você entrou neste canal, nós já te pedimos para nos auxiliar, dando seu joinha, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal e divulgando para as outras pessoas se você gostar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os amigos espirituais e a importância de nos mantermos constantemente vinculados a eles. Para que você possa nos acompanhar, falaremos do capítulo de Lucas no Evangelho, no capítulo 8, no versículos 22 ao 25. E o capítulo começa assim. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende? E lhe obedecem? Bom, nós gostaríamos de comentar sobre esse versículo, associando com a mediunidade, nesse período de quarentena, para que nós pudéssemos entender que vivemos numa grande tempestade, se olharmos por um olhar materialista. Uma tempestade onde que muitas pessoas se encontram doentes, desesperadas, com receio, com muito medo do que é que pode acontecer no futuro. E, neste instante, nós podemos assemelhar essas falas que eu trouxe com os apóstolos no meio do barco ao mar. Violento, tempestade, e obviamente eles se sentiam assustados, como qualquer um de nós se sentiria. O que Jesus nos comanda, no entanto, é para que ativemos a nossa fé e as nossas potencialidades. Por que é que Jesus convidaria a ter a fé se eles acreditavam, os apóstolos, que eles não poderiam fazer o que Jesus fez? Como Jesus poderia pedir para que eles tivessem fé se os apóstolos acreditavam que nenhum deles poderia parar, por exemplo, a tempestade? Quer dizer que Jesus sabia que se eles tivessem um pouquinho de fé, eles com certeza dariam conta de fazer o que Jesus fez e muito mais. Em alguns momentos, nós nos encontramos tão desesperados que nós acabamos sendo intermediários de energias não salutares, energias não tão boas. Porém, o que Jesus vem nos ensinar é que o bem, o amor e a paz devem ser compartilhados o tempo inteiro. E basta um pouquinho de boa vontade, aliado com a nossa fé e a firmeza do posicionamento e das ações, para que nós consigamos ser apóstolos firmes de Jesus nessa caminhada. Em meio a tanto medo, a tanta dificuldade, nós somos os instrumentos que Jesus pede para que diminua a tempestade e o vento, para que façam o mundo um local também com energias positivas e salutares. Vamos dar vazão ao que nós temos de bom. Vamos compartilhar aquilo que a gente consegue ver de boas ações pelo mundo afora. Lembremos que os nossos amigos espirituais estão sempre presentes. E se os espíritos que não são tão bons conseguem nos intuir,
Imagine aqueles que são de ordem positiva, de ordem muito mais evoluída. Como não será, então, o trabalho que eles podem realizar em prol do nosso crescimento, da nossa evolução? No entanto, esses espíritos esperam de nós disciplina, um comportamento que seja para melhorar o universo e não para perpetuar o sentimento que já acontece. Por isso, médiuns, vamos nos lembrar sempre, ao acordar, de fazer uma leitura edificante, uma meditação sobre os nossos atos nos dias anteriores, a busca constante dos amigos espirituais, pedindo a eles a intuição necessária para aquilo que vivenciaremos durante o dia. Nenhum de nós é perfeito e, obviamente, cometeremos erros. Mas o que Jesus nos pede é um pouquinho de fé, para que a tempestade não atrapalhe o barco de continuar a navegar. Meus amigos, nós precisamos fazer o dever de casa. Precisamos nos comprometer com o que é belo e com o que é bom. Leituras edificantes, músicas que nos elevam a alma, posicionamentos que saiam das disputas, sejam elas políticas, sejam elas de opinião. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de dar o sustento necessário para o nosso planeta. E todos nós somos convidados a isso. Bom, se vocês quiserem mais dicas, basta pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, toda a obra que Kardec codificou para nós da doutrina espírita, as obras psicografadas por Chico Xavier, principalmente aquelas mensagens pequenas, mas que mudam todo o nosso modo de viver. Ao fazer uma prece, perceber que existem alguns espíritos que talvez não queiram o positivo, o bem, vamos lembrar de envolvê-los nos nossos abraços fraternos, de fazer o que há de melhor. O mundo precisa disso. O mundo precisa que todos nós, com maiores ou menores percepções, nos liguemos aos amigos espirituais, principalmente o Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Meus irmãos, fiquem em paz. E para você que gostou deste estudo de hoje e quer continuar a ver os próximos estudos, curta no joinha, comente no balão lá embaixo, mas também se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!